Ela é graduada em jornalismo, com MBA em marketing, trabalhou em empresas multinacionais como a BASF, a Bridgestone, Firestone na área de comunicação. É professora do curso de pós-graduação em gestão ambiental e de emissões de gases do efeito estufa da Fundação Armando Álvares Penteado. O Arena Livre tem o prazer em receber Juliana Lopes, que é diretora do CDP Brasil e América Latina. O CDP tem a maior base de dados sobre governança climática do mundo. São 722 investidores globais que administram 71 trilhões de dólares em ativos financeiros de 5 mil empresas de capital aberto em 56 países. Participam desta arena os deputados Beto Tricoli, do PV, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e o deputado Adriano Diogo, do PT, que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, Cidadania, Participação e das Questões Sociais. Muito obrigado pela presença dos senhores. Bem-vinda, Juliana. Antes de mais nada, vamos falar um pouco do papel do projeto do CDP e, mais ainda, o que vem a ser, para quem não conhece esse tema, gases do efeito estufa, economia de baixo carbono. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Jorge. Agradeço o convite. Obrigada, deputados. O CDP é uma organização internacional que surgiu nos anos 2000 com o propósito de integrar o tema das mudanças climáticas à estratégia de negócios. Então, os fundadores do CDP buscaram, naquele momento, investidores propondo que eles passassem a olhar para esses riscos associados às mudanças climáticas nas suas decisões de investimento. E graças a essa mecânica de contar com o respaldo da comunidade de investidores, nós conseguimos avançar junto às empresas e trazer isso para a agenda corporativa. Então, hoje nós trabalhamos administrando um pedido de informação enviado em nome de 722 investidores globais e ele trata de como as empresas estão gerindo as suas emissões, os gases de efeito estufa, e também como estão adaptando as suas estratégias para os riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas. Sim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa economia de baixo carbono. Isso também é importante falar, para a gente definir o termo. Excelente. Bom, existe uma série de conceitos, economia verde, economia de baixo carbono, que, salvo alguns detalhes, são sinônimos e todos tratam das oportunidades que surgem de integrar hoje o que são externalidades, né? Ou seja, para que as empresas passem a administrar os impactos das suas atividades produtivas e para que também seja devidamente precificado esses impactos tanto nos processos produtivos quanto nos produtos e serviços. Então, dentro do escopo de trabalho do CDP, o que nós trabalhamos é para que as empresas adaptem as suas estratégias frente às mudanças climáticas. Então, esse pedido de informação, que se traduz em um questionário, ele trata da gestão das emissões, seja emissões diretas das suas atividades, como também ao largo de toda a cadeia produtiva, e também como que elas estão administrando, gerindo esses riscos e oportunidades para assegurar a perpetuidade do próprio negócio, porque no final do dia o que nós estamos falando é realmente de garantir a capacidade operativa das empresas, né? E existem empresas verdes, se pode falar assim, porque o que parece é que nos últimos 300 anos, depois da Revolução Industrial, só se tem agressão ao meio ambiente. Qualquer coisa tem um impacto, ou local ou global. Sim, exatamente. Qualquer atividade humana, ela tem impacto. Então, nós, inclusive, o CDP não trabalha com nenhum rótulo como empresas verdes ou empresas sustentáveis. Nós temos, sim, uma pontuação que avalia o nível de compreensão das empresas em relação ao tema mudanças climáticas e também o seu desempenho em se tratando de impacto em relação a emissões. E é importante frisar isso porque, claro que o nível de consciência aumentou, então hoje a pressão em relação às empresas é muito maior e ela vem de diferentes frentes, dos próprios governos, dos consumidores e mais recentemente dos investidores, e o CDP é o exemplo mais notório nesse sentido. Deputado Beto Tricoli, bem-vindo. Queria entender um pouco mais. O CDP então é uma não governamental? Sim. Ela atua em todo o planeta e tal. E aí as empresas que aderem a essa medição, a esse trabalho que vocês fazem, elas pagam pelo serviço, é isso? Na verdade, as empresas, todo o processo de reporte, ele é gratuito.
nós administramos esse pedido de informação em nome dos investidores. Hoje nós temos investidores membros que financiam esse trabalho. Também recebemos patrocínios de empresas, mas uma grande maioria das receitas vem e que financia o trabalho da ONG por meio desses investidores. Dos investidores. Agora, eu vejo aqui, o número é 726, não é isso? Mas 722. 22, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E no Brasil a medição é pouco mais de 50, é isso? Investidores, nós temos 68 que são signatários, ou seja, eles assinam esse pedido de informação e apoiam essa coleta de dados. Então, até para eu entendendo Então, na verdade, quer dizer, o número é pequeno de empresas, né? Mas elas detêm grandes setores de produção e, lógico, emissão, é isso? Muito bem observado, que deputado. setores são esses, para eu entender melhor? Sim. Ou para quem está ouvindo aqui? Um comentário importante para a gente entender a composição dessas empresas. O grupo é pequeno porque ele reflete também o nosso mercado de capitais. O CDP, ele trabalha com empresas listadas em bolsa dentro desse programa, que é o principal foco de ação, justamente para que haja essa interação investidor-empresa. Então, quando uma empresa diz não ao CDP, na verdade ela está dizendo um não para o seu acionista ou futuro acionista, porque essa gama de investidores é bastante abrangente. Então, no caso desse número, nós temos 68 signatários e 56 empresas participantes. Então, desculpe, eu o setor principal, os setores principais. Seria hoje nós transporte, energia, sim. Reflete um pouco a composição do mercado de capitais, mas tem uma predominância de empresas concessionárias de energia. Mas temos também bem representados o setor de materiais básicos, e aí a gente tem desde o setor químico, empresas de mineração, setor de energia. Transporte, como é que é? Transporte a gente vai ter olhando para as cadeias, e aí depois, mais à frente, eu posso comentar um pouco de uma iniciativa específica que é o CDP na cadeia de valor. Minha pergunta, até para encerrando, até para passar para o Adriano Diogo também, que é bastante... Mas é a questão assim, quer dizer, mede as empresas ou mede a condição climática do ambiente? É as empresas. As empresas. É aquela possibilidade dela reduzir para se credenciar como mais limpa ou mais verde, enfim, é isso. Correto. Né? Agora, porque o grande vilão é transporte, né, nas cidades. E na área rural é desmatamento ou queimadas. Sim. Né? Então, só para entender o porte, para ver se... Né? Mas, por enquanto, eu paro. Deputado Adriano Diogo. Deputado Adriano Diogo, que foi secretário do Verde e do Meio Ambiente aqui. A gente falava antes do programa, deputado, sobre a captação de gases, de emanações de metano nos aterros, nos lixões, né? São João e Bandeirantes. Então, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tentaram matar o carrapato da vaca e acabaram matando a vaca, né? Suspenderam por causa que queriam punir a empresa, aquela briga política e tal, suspenderam a inspeção veicular, né? Absurdo. Atendendo ao populismo. E o governo de estado se finge de morto, nem com decisão judicial implanta a inspeção veicular. Mas eu queria entender o seguinte: eu sou uma pessoa que presta atenção no movimento das empresas e tal, mas eu queria entender direito qual é o núcleo duro, em que país essa organização é sediada, ela é totalmente voltada para o rentismo internacional, para o mercado financeiro, para alta especulação e giro de dinheiro, na medida que ela fala em trilhões. Qual é o objetivo disso? Eu não consegui entender. Porque de meio ambiente eu vi que tem pouca coisa, vi que tem muito dinheiro em circulação. Qual é o objetivo disso? Bem, quando o CDP... Porque aqui é uma televisão pública, claro. Uma televisão legislativa. Então eu queria saber se nós estamos prestando serviço a algum conjunto de empresas ou a Bolsa de Valores. Eu queria entender que mecanismo... Ou as cidades também, depois vamos falar sobre envolvido. Eu queria saber. Agradeço a tua pergunta, deputado, que me permite esclarecer um pouco da mecânica desse trabalho. Porque a senhora trabalhou na BASF. Não tem empresa mais assassina na humanidade que a BASF, por exemplo, né?
essas empresas de pneumáticos também são empresas criminosas. Eu trabalhei na fiscalização da BASF, a senhora não imagina o que eu encontrei. Então eu queria, e até tem um filme maravilhoso, internacional, sobre a presença da BASF na humanidade, né? Eu queria que a senhora dissesse qual é o objetivo dessa organização. Muito bem. O CDP, ele trabalha, é uma organização não governamental, mas ela tem uma postura de trabalhar a mudança do sistema dentro do sistema. Então, quando nós convidamos as empresas a compartilhar os seus dados, é partindo da premissa de que, ao dar publicidade a esses dados, elas estão assumindo um comprometimento maior, porque ela coloca sobre questão toda a sua gestão. Então, hoje, por exemplo, os senhores podem ter acesso às respostas dessas empresas por meio do nosso website. Quando falamos de investidores, primeiramente, esse número de 72 trilhões, ele é ilustrativo, eu diria. Ele é uma medida de dimensionar o impacto desse investidor na economia. Exatamente. Então, não quer dizer que esses investidores estejam investindo no CDP ou tenham qualquer relação com o CDP. Simplesmente o que eles fazem é respaldar essa coleta de informação junto às empresas. E é justamente por essa dinâmica, por essa mecânica de trabalho que a gente conseguiu, com que empresas que são altamente impactantes compartilhem os seus dados e coloquem essa informação à disposição da sociedade. Então, hoje, qualquer cidadão tem acesso a essa informação por meio da nossa plataforma. E esse trabalho ele foi ganhando um alcance mais amplo. Começamos trabalhando com as empresas, por meio desse pedido de informação enviado em nome de investidores. As próprias empresas começaram a trabalhar a sua cadeia de valor, que é onde a gente tem a maior parte dos impactos hoje. 40% a 60% das emissões estão alocadas na cadeia de valor. Então, por exemplo, a questão de transporte é o principal gargalo. E aí, como as empresas administram as suas frotas, como contratam os seus fornecedores também, porque muitas dessas emissões são de atividades de fornecedores. Então, existe um programa específico hoje no CDP para fazer a gestão ao longo das cadeias de valor. E aí essas empresas hoje, que são grandes empresas, mobilizam toda a sua cadeia de valor na gestão de emissões. E é onde a gente consegue ter uma escala maior e um impacto mais efetivo. Outro programa, outra linha de ação é junto às cidades. Em 2011, o CDP lançou o primeiro relatório fruto de um trabalho junto às maiores cidades do mundo, em parceria com uma iniciativa chamada C40, que é da Fundação Clinton, que mobiliza justamente as maiores cidades em população para que elas reportem através do CDP as suas ações de mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas. São Paulo é signatária. São Paulo é signatária, as principais capitais estão envolvidas. Nessa última edição de 2013, nós tivemos 11 participantes aqui do Brasil e 23 na América Latina. E no caso de São Paulo, que tem um trânsito caótico e que no horário de pico chega a menos de 20 quilômetros, segundo dados da CET de 2010, se pode falar que é uma cidade que tenta mitigar as suas emanações? Como? Sim. Com mais transporte público, corredores, essas coisas? Bom, existem projetos de redução de emissão diretamente. O grande foco realmente é em transporte público. O que nós estimulamos através dessa plataforma de reporte é que as cidades, primeiro, a partir desse exercício de contabilizar suas emissões, identifiquem oportunidades de redução. Então, ela tem um real diagnóstico de quais são os principais gargalos e onde está a melhor relação custo-benefício para reduzir emissão, e também estimula a troca de boas práticas, porque hoje são 103 cidades em todo o mundo que reportam. A gente tem encontros e discussões periódicas entre essas cidades e é uma experiência bastante positiva, porque elas podem compartilhar experiências para acelerar essa mudança, né, para catalisar a ação. E quando se fala, né, deputado Beto Trícoli, de governança, são números auditáveis, né? Essa que é a questão. Com relação à empresa, por exemplo, esses relatórios são autodeclaratórios, por exemplo? Ou vocês fazem um tipo de inserção vamos dizer assim,
do ponto de vista científico, até da investigação, porque às vezes a gente vê corporações omitirem dados para até se valorizar no mercado, enfim. Então, qual o grau de autonomia? O que você diz? É uma ONG que tem autonomia para publicar, não tem inserção, não tem gerência? Dá para... isso é uma preocupação grande nossa, né? Porque a gente vê aí, por exemplo, a Conferência Nacional da Agricultura fazer uma série de afirmações que não são correspondentes com relação a desmatamento, com relação ao avanço da fronteira, queimadas e tal, e eles manipulam dados, eles omitem coisas. Quer dizer, uma preocupação que eu acho que é muito coerente do deputado Adriano Diogo, de que a gente realmente avalize, né, e que se tenha entidades que tenham poder de investigação e publicação do real, né, para fazer transformação real, ainda que tenha visão de economia, mas, né, é uma preocupação grande nossa aqui, a que medida a gente tem a transparência dos dados. Né? Isso é muito claro. Quando você fala das cidades, gestão de cidades, acho essencial. Eu estava lendo aqui no resumo do relatório que as próprias declarações de empresas propõem que eles tenham aumentado, por exemplo, aumento de emissão. Né? Então, quer dizer, se na declaratória deles, eles dizem que aumentam 76%. Né? Eu fui na primeira, acho que a primeira Conferência Nacional de Mudanças Climáticas que teve há um mês e meio atrás, e uma das afirmações é que se continuar, por exemplo, o setor de energia, setor de transporte, se continuar as políticas atuais, seja na tecnologia, seja na logística e tal, vai aumentar até 2030 quase 100%. Né? Os dados já dizem 76%. Então, eu acho alarmante isso, eu acho preocupante até. Né? Quer dizer, se as empresas que se dispõem, não é, Adriano? As que se dispõem a medir, elas declaram que está aumentando. Estão aumentando, A projeção vai levar ao dobro de emissão na área de transporte e de energia, se não mudar. Né? Então, quer dizer, que sirva esse nosso programa aqui para dizer que tem que mudar. Né? Então, eu fico até contente de ver, você é super jovem, não é? E acho que essas gerações estão aí para fazer um outro olhar da realidade que se construiu até aqui. Né? E que sirva então de alerta. Esses relatórios têm que mostrar que tem que mudar a tecnologia. Então, se tem que valer alguma coisa na Bolsa, né, devia escolher as empresas que estão mudando, né? As que estão mudando. Não as que estão dando transparência, porque às vezes você dá transparência, mas não muda nada. Então, mas, bom, é interessante esse seu ponto, porque a gente tem alguns exemplos interessantes para compartilhar. Primeiro, no quesito de... Por isso que nós avaliamos a empresa tanto no quesito de transparência quanto de desempenho. E essas duas pontuações que elas recebem são complementares, porque à medida que ela dá publicidade a esses dados e são empresas listadas em bolsa, elas também têm uma cobrança, né? Existe uma pressão maior. E aí, no caso específico da verificação, é realmente um ponto determinante no CDP. A plataforma em si é uma plataforma de informação primária, mas através da pontuação as empresas são estimuladas a verificar por uma terceira parte. E a premissa é exatamente a mesma de uma prestação de contas financeira. Então, assim como as empresas hoje, elas têm que dar publicidade aos seus dados econômico-financeiros e auditar, exatamente, auditar essas informações por uma terceira parte, também as empresas, para atender essa demanda do mercado, tem que fazer essa auditoria dos dados correspondentes a emissões e suas estratégias de mudanças climáticas. Então, hoje, ainda não é uma exigência para as empresas participantes do CDP, mas esse tema tem um impacto determinante na composição da nota, que é compartilhada com os investidores e hoje é o principal balizador, porque permite tanto para a empresa quanto para o investidor tomar decisões. Então, esse é um tema extremamente importante que o CDP vem trabalhando com as suas empresas. Agora, com relação ao seu outro questionamento, existem experiências interessantes ao redor do mundo. Por exemplo, algumas bolsas de valores que já vêm adotando critérios para listagem baseado em transparência. É o caso da bolsa hoje da África do Sul. As empresas somente podem se listar se tem um relatório, um reporte de sustentabilidade que
cubra não só temas econômico-financeiros, mas também ambientais e sociais. Sim. E existem hoje alguns índices de referência para mercado com base nas informações do CDP. A Bolsa de Mumbai, por exemplo, possui um índice de carbono com base nas informações coletadas pelo CDP. Então, você inclui com isso novas variáveis no escopo de análise desses investidores. O que pode fazer toda a diferença na hora de investir. Deputado Adriano Diogo. Então, mas eu acho que a época de ouro dessas ações era como consequência do protocolo de Kyoto a venda nas bolsas dos créditos de carbono. Né? Depois da crise europeia, a venda dos créditos de carbono e outras ações, principalmente das ações americanas e tal, ações do governo americano e das empresas norte-americanas, houve até uma tentativa de mudança dos parâmetros de compensação ambiental mundial, e houve uma queda do valor dos créditos de carbono, das trocas, e as ações caíram muito na Bolsa, os valores auferidos, principalmente para os países do hemisfério sul, que estavam tentando fazer, porque eu acho que tinha sido montada uma verdadeira engenharia mundial da conversão de crédito de carbono, né? Como é que está isso hoje? Porque eu sou geólogo, a minha formação é eu sou geólogo. Eu sou de uma corrente que não é catastrofista, porque eu não sei qual era o clima que estava vigindo na época, que base comparativa nós estamos tendo. Então eu sempre acho que os fenômenos geológicos, as grandes estruturas da Terra, que já passaram por outras fases de secas intensas, de glaciações intensas, eu acredito mais nessa força maior da natureza. Acredito que a intervenção do homem altera, mas não acredito em nenhuma teoria catastrofista. Sou muito cético em relação a isso. Mas eu queria entender, dentro da ótica que vocês colocam, como é que está esse novo equilíbrio mundial das trocas entre os países do hemisfério norte e os países do hemisfério sul? Perfeito. Sem dúvida, esse foi um grande motivador para as discussões e principalmente para trazer a discussão mudanças climáticas no centro da estratégia corporativa. Então, as empresas tinham um grande benefício, né, principalmente através do mecanismo de desenvolvimento limpo, de financiar os seus projetos de redução de emissão. E essa agenda, por muito tempo, direcionou as discussões em mudanças climáticas. Com a não renovação, na verdade, não havendo um substituto para Kyoto, houve um impasse. E hoje a tonelada do carbono no mercado internacional teve uma queda bastante significativa. Mas, ainda assim, a gente percebe, observa o tema ganhando uma dimensão cada vez mais estratégica e outros players entrando no mercado. O marco de 2015, ele continua na agenda, ou seja, as nações em 2015 deverão assumir os seus compromissos de redução. Então, apesar de haver aí um vácuo nessa discussão, continua colocado esse marco e existe até alguns estudos interessantes. Por exemplo, uma discussão que ganhou bastante espaço esse ano foi da bolha de carbono. Um estudo de outra organização internacional chamada Carbon Tracker chamou atenção para o fato de que hoje 80% das reservas mundiais de óleo, gás e petróleo não poderão ser queimadas se esses compromissos, depois desses compromissos assumidos pelos governos. Então, essa agenda, apesar de não haver ainda uma regulação global em relação às mudanças climáticas ou um preço definido para carbono, seguem iniciativas em âmbito regional e nacional, ganham uma maior dimensão. Outro aspecto também importante é que esse é um tema
que entrou na negociação internacional, inclusive em relação ao comércio internacional. Hoje, 25% das emissões estão embutidas em bens de consumo que circulam por todo o mundo. Então, os países adotam também os seus regimes e suas iniciativas para controle de emissões, e aí a preocupação até nessa relação norte e sul é de que maneira isso também não vai dificultar o acesso a produtos, por exemplo, brasileiros, sim, a mercados internacionais que vão se tornar cada vez mais exigentes. Juliana, no próximo bloco vamos falar mais, né, sobre mudanças climáticas e a governança nas empresas. O Arena Livre volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Juliana Lopes, que é professora e representa o CDB, uma entidade que congrega as empresas e investidores e dá transparência à questão das mudanças climáticas. Juliana, falávamos aqui no bloco anterior na questão das empresas. O consumidor também entra nesta parte, ou seja, ele também tem direito de fazer escolhas e procurar a empresa mais ambientalmente sustentável, que traga produtos mais verdes, que agridam menos o meio ambiente. A gente está falando dos grandes investidores globais, que têm aqueles trilhões de dólares, mas é aquele consumidor de produtos dessa classe média em ascensão aqui no Brasil, ávida por consumir como os americanos, que também pode fazer suas escolhas. Eles têm dinheiro para comprar e os produtos estão aí nas gôndolas. Sem dúvida, esse direcionamento do consumidor é extremamente importante e já observado pelas empresas. Se nos aprofundamos aí nas análises das respostas, um dos riscos que as empresas vêm reportando e aí com bastante frequência é o risco de ordem reputacional, principalmente por vislumbrar que existe um aumento da consciência desse consumidor e ele começa a observar também os impactos dos produtos, né? Então as empresas observam que sim, elas podem, se não fazer uma gestão correta das emissões e não comunicar isso de forma muito clara para os consumidores, ela pode perder mercado. Isso é um diferencial, ou seja, o empresário vislumbra a possibilidade de um plus, de cobrar um pouco a mais por seu produto por ser ambientalmente correto? Olha, isso sim impacta em termos de vantagem competitiva, principalmente em relação ao acesso a mercados, né? Você acaba tendo aí uma visibilidade por fazer a gestão das emissões e endereçar corretamente esforços para gerir os riscos e oportunidades. Então, por exemplo, mercados mais exigentes, como europeus, hoje, inclusive, muitos já exigem essa gestão de emissões. Então, você consegue acessar novos clientes e novos mercados por essa prática. Juliana, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que era do deputado Trícoli, mas eu não queria perder meu fio, só queria pedir licença. Tanto eu como o Trícoli, nós somos mais, assim, mal e porcamente falando, da minha parte, especializado em questão de poder público e atuação do poder público. E aí, eu, aqui na Assembleia e em outros lugares, está sempre em discussão as metas, né? As metas de redução, os parâmetros a serem atingidos e tal. E a última conferência internacional que teve foi a maior crise, acabou no maior impasse, embora, se não me engano, foi aquela da Índia, né? Que embora tenha tido algum avanço no documento final. E o Brasil apresentou um programa de metas, de redução e tal. Eu sei que vocês estão mais voltados para as empresas e com essa quebra do entendimento de Kyoto, das compensações, eu não sei como é que as empresas estão se... Porque eu imagino assim, as empresas têm interesse em investir em programas de redução desde que isso haja um tipo de compensação.
no seu próprio processo produtivo ou nos países onde elas atuam, se tem programas de incentivo. Como é que está essa nova realidade? Como é que os países estão apresentando programas de redução de metas no tocante às empresas, se as empresas praticamente ficaram imobilizadas diante da quebra do protocolo de Kyoto, dessas convenções internacionais, porque nenhum protocolo sobre Kyoto foi colocado, embaralhou o jogo de uma forma que ninguém sabe direito qual é a regra que está valendo do jogo para fins de investimento, de compensação e de substituição. Por exemplo, eu vou te falar, quando eu era secretário de Meio Ambiente, naquele pequeno período, eu transformei 2 aterros sanitários em usinas de biogás. Fizemos aquele projeto e tal, foi uma coisa interessante, né? De lá para cá, eu realmente confesso que eu estou completamente afastado do tema. Mas tinha um motor, tinha um incentivo, né, de fazer aquela retirada de gases. Aí também houve uma quebra na compra dos créditos de carbono. Você podia falar, atualizar a gente, para como é que estão esses protocolos, esses cálculos, por favor? Bom, no âmbito nacional, existe uma série de mobilizações, até a nível estadual, como é o caso do Estado de São Paulo e no Rio, de estabelecer compromissos de metas para as empresas, né? E também os próprios planos setoriais da Política Nacional de Meio Ambiente. O que nós observamos é que as empresas têm participado, inclusive ativamente, dessas discussões. Algumas não se sentem confortáveis de assumir compromissos de metas até que esse panorama esteja bem definido, ou seja, até que haja definições para os planos setoriais ou no âmbito estadual também algumas definições. Algumas não querem se antecipar a essa definição de metas pelo órgão regulador. Mas o que a gente observa é que, independente disso, muitas empresas veem na redução de emissões a oportunidade de ter uma melhor eficiência operacional e reduzir custos. Produtividade. Exatamente. Hoje, 55% das empresas que participam do CDP, mais que a metade, já tem metas estabelecidas para a redução de emissão. E a meta, ela tem um papel importante porque ela direciona a estratégia. Você mobiliza a empresa para buscar essas oportunidades de redução. Então, é fundamental haver esse diálogo, né? E, inclusive, nós trabalhamos por meio do questionário e também é um foco de ação do CDP, engajamento com governos. Uma das perguntas, por exemplo, é se as empresas estão se engajando com formuladores de políticas no que se refere às políticas públicas relacionadas às mudanças climáticas. Esse é um fator fundamental. E a gente observa em alguns países experiências interessantes surgindo. Eu vou dar um exemplo do Reino Unido, onde fica a nossa matriz, que estabeleceu um esquema mandatório de reporte de emissões para as empresas listadas na Bolsa de Londres. E eles utilizaram o framework, o marco do CDP como referência. Então, eles recomendam, para atender essa exigência do governo, o reporte através do CDP. Isso porque eles, novamente, entendem a importância das empresas buscarem essa redução de emissões. Então, essa foi uma forma de estimular o mercado. Agora, respondendo diretamente essa pergunta, na ausência, né, de mecanismos de compensação, as empresas já estão direcionando esforços porque a própria gestão de emissões permite identificar esses gargalos e reduzir custos, principalmente quando nós trabalhamos a cadeia, porque aí você sai só das operações das empresas e começa a engajar os seus fornecedores. É isso que eu queria perguntar, quer dizer, a ONG ela está muito voltada para esse segmento, tem uma estratégia, evidentemente, né, porque seriam os grandes, né, aqueles que estão integrados a uma economia global, normatizada, tal, que está na Bolsa de Valores. Evidente, nas bolsas, né? Agora, a gente sabe que o padrão e o comportamento não necessariamente está o foco em maioria. Eu não sei se vocês têm essa dimensão se a economia ela está, qual é o percentual de atividade, de atuação e de impacto disso que vocês medem, fazem a medição, que está no universo
do mercado de economia globalizada em relação às demais áreas ou tipo estágios ou os segmentos de economia, né? Quando você fala de cadeia, eu começo a entender que então de repente tem aquela empresa está na bolsa, mas ela toda a estrutura produtiva dela está vinculada a outras empresas que não estão na bolsa. Então isso já sinaliza alguma coisa. E aí, voltando para aquilo que o deputado Adriano Diogo colocou, eu acho que é extremamente precioso para nós aqui, para a atuação dele, que está até há mais tempo que eu, é que tenhamos entidades que sejam efetivamente não governamentais, mas que também não são de interesse estrito de mercado, imediato e tal. Quer dizer, essa missão da ONG de vocês, né, que é bacana, tal, a CDP, ela prevê estender esse conhecimento, ou tem aplicativo que vai chegar numa esfera ou num estágio diferente, que não seja só essas grandes globalizadas, para que a gente realmente mexa no processo, né? Porque eu vejo muita consciência de empresário, e às vezes a consciência do empresário, quando ele tem consciência socioambiental, muitas vezes ele é menos que médio, às vezes, pequeno, micro. Aqui no Brasil eu vejo que hoje ele tem uma consciência, um compromisso socioambiental infinitamente maior, muitas vezes, do que as grandes corporações, que estão vinculadas a um mecanismo, enfim, esse que você que vocês estão mais diretamente ligados. Então, não sei se eu fui claro na minha intervenção. Depois da pergunta, ainda vamos polemizar um pouco aqui, viu, deputado? Essa entidade, ela pode chegar em escalas diferentes que não sejam só dos grandes globalizados? Sim, porque esse conhecimento que vocês estão acumulando e exercitando, ele tem que chegar. Sim, né? Sem dúvida, tem que ser disseminado. Hoje, nós temos cerca de 4.700 empresas de todo o mundo que reportam através do CDP. E dessas, 2.500 foi desse trabalho de engajamento da cadeia de valor, ou seja, empresas na sua condição de clientes que estão convidando seus fornecedores a gerir emissões. Então, sim, o impacto, aí com esse trabalho nós extrapolamos as empresas de grande porte listadas em bolsa. Aqui no Brasil, nós temos também esse programa com a cadeia de valor, através de 7 empresas que são de grande porte em diferentes setores. A gente tem desde mineradora, empresa de energia, banco, empresa de papel e celulose, ou seja, cadeias de valor bastante extensivas. E aí a gente tem pequenas e médias empresas, desde empresas extrativistas, que estão começando a fazer a sua gestão para atender essa demanda do cliente. Então, fica nítido ali que é importante para a relação comercial endereçar essa questão da gestão das emissões. A minha polêmica é por que as empresas são tão refratárias em investir nesta economia de baixo carbono. Eu digo aqui no relatório CDP Brasil 100, o valor investido em iniciativas de redução das emissões de gases de efeito estufa representa apenas 0,07% da receita das empresas. Gastam menos de 1% ou sequer sabem o que vem a ser gases do efeito estufa, portanto elas podem estar investindo sem saber que estão alcançando resultados? Não, e tem aquela história, né? Quer dizer, a média, às vezes, não quer dizer que todas investam 0,7%. Né? Pode ter uma investindo nada e outra investindo, muito, sei lá, um pouco mais, divide por 3 empresas, dá média 7%. Sim. Né? Então... Bom, é interessante justamente, a média tem essas distorções, então eu agradeço que vocês tenham tocado nesse ponto que permite esclarecer. A gente tem hoje, as empresas têm dificuldade de identificar as implicações financeiras desses riscos e oportunidades. Elas identificam riscos que têm o potencial de impactar o seu negócio associados às mudanças climáticas, mas têm dificuldade de dimensionar o impacto efetivo disso. Então, essa é uma primeira explicação. Por que não investem? Porque também ainda tem dificuldade de tanto dimensionar o custo, né, desse risco, quanto também da oportunidade. Quais são os ganhos financeiros potenciais de iniciativas de redução de emissão.
Outro perfil também que nós observamos é que hoje as empresas têm dado preferência a medidas de eficiência energética, que se pagam, digamos assim, tem um retorno financeiro de 1 ano, no máximo 3 anos, dependendo do porte do projeto. Hoje, 46% das iniciativas de redução reportadas pelas empresas tiveram um retorno de até 1 ano, o que é um grande estímulo, porém, para conseguir reduzir efetivamente emissões, isso requer projetos de mais longo prazo e investimentos mais robustos. Sim. Então, nessa pesquisa, no nosso levantamento, nós chamamos a atenção para a importância de ter realmente uma maior ambição e vislumbrar não só a gestão de riscos, mas principalmente as oportunidades que o tema encerra, né? Só que isso exige das empresas que elas reformulem todo o seu processo produtivo e revisem, inclusive, os seus modelos de negócio. Nos 5 minutos que nos restam, brevíssimas perguntas, breves considerações também. Eu inauguro aqui dizendo por que tantas empresas dentro da pesquisa sequer responderam. Elas têm medo de dar transparência ou sequer conseguem quantificar suas emissões? Bom, ambas as situações, a gente tem hoje, quando o CDP iniciou seus trabalhos no Brasil em 2006, nenhuma empresa tinha inventário de emissões. Então, olhando em perspectiva, avançamos nessa agenda, mas ainda há muito a ser feito. Então, algumas empresas ainda têm dificuldade de contabilizar essas emissões. Sim. E é uma cultura que precisa amadurecer. Deputado Beto Trícoli, a sua brevíssima pergunta ou a saudação à nossa convidada? Eu acho que é bacana ver as gerações aí preocupadas com uma mudança de modelo, ainda que em escala. Eu acho que a realidade brasileira ela exige uma versatilidade incrível. Uhum. A força do Brasil está no pequeno, está na base, está na horizontalidade e tal. Eu acho que esse foco, eu acho que, claro que, como outras coisas, eu acho que cada um atacando uma parte, acho que dá um complemento. Quero aproveitar a presença do Adriano Diogo, inclusive, para registrar que existem pessoas na casa que têm uma preocupação muito grande em fazer a inspeção veicular acontecer no Estado com regra e com eficiência, né? E há uma relutância dessas, e eu entendo que está exatamente na esfera do corporativo mais alto, mais globalizado, em se submeter às medições e ao enquadramento, né? A saúde pública está super em a parte a isso, né? Esse debate a saúde pública, se é que a gente tem que classificar num grau de importância, controle de inspeção veicular é saúde pública, mais até do que meio ambiente. Uhum. E nesse sentido eu quero dizer que o Adriano Diogo tem lutado muito, tem projeto e tal, e a gente tem que criar um esforço para isso. Que esse debate possa servir para entender que há grandes coisas, questões pontuais, mas que às vezes tem situações imediatas que a gente devia estar atacando. Debate presente nesta Casa de Leis, deputado. É bom que o senhor diga sobre o seminário de mudanças climáticas promovido aqui na Frente Parlamentar Ambientalista também. Claro. Não, é evidente que o avanço vai ser quando tiver conjunto de maioria ou consenso, enfim, mas que esse programa possa servir até para alertar que a questão climática existe, né, sem ser catastrofista, como o Adriano falou, mas ela existe e muitas vezes ela se agrava pela não operacionalidade da nossa e de cada uma das funções. Então, aproveitar o final aí para registrar essa situação. Deputado Adriano Diogo, sua brevíssima pergunta, sua saudação. Eu só queria te parabenizar, achar você é uma pessoa, todo mundo já falou, muito jovem, empenhada, uma causa muito interessante. Eu até um dia queria que se você pudesse me responder depois, por exemplo, a China, né? Para mim a China é um enorme desconhecido. Agora você viu, teve uma cidade inteirinha lá que está parada, as pessoas não estão conseguindo respirar. Então eu queria entender, porque como todo o processo industrial dos Estados Unidos sujo foi transferido para a China. A fábrica do mundo, né, deputado? Virou a fábrica do mundo. A fábrica suja. E o trabalho escravo, aquela coisa toda. Eu queria entender como é que é o papel das empresas chinesas, se são estatais. Mas, de qualquer forma, eu queria te parabenizar. Muito obrigado. Muito obrigada. Suas considerações finais, eu queria que você falasse. Aliás, falamos de
de mudanças climáticas, sem citar aqui escassez de água doce, buraco na camada de ozônio, desertificação. O assunto é muito amplo, Juliana. Como tratar para as novas gerações, você como professora universitária também, como esse assunto fica mais palatável na roda de bar ou dentro de casa? As pessoas discutem ou acham que mudança climática não afeta esta geração e sim as futuras e não é problema para nós, é problema dos nossos netos. Suas considerações finais. Bom, nesse aspecto eu concordo com o deputado, nós precisamos superar esse catastrofismo. É um tema que tem interferência diretamente no dia a dia. Dentro do CDP a gente debate desde a perspectiva de negócios, então é positivo, é oportuno para os negócios e vão impactar diretamente a perpetuidade e a capacidade das nações e das empresas de gerar riqueza. Então, desde esse aspecto, é um tema relevante, desde empresas pequeno, grande porte, para o cidadão, seja ele eleitor, seja ele consumidor. Então, é um tema que a gente tem que trazer para o dia a dia e colocando essa informação à disposição e também ajudando a traduzir essas informações para pessoas que não estão familiarizadas com o tema. Tudo isso está no relatório apresentado. Quem quiser, tiver dúvida, pode ir à página do CDP e conhecer com mais profundidade os números dessas empresas listadas, é isso? Perfeito. Ok. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Juliana, muito obrigado por seus escllarecimentos. Volte mais vezes, tá bom? Muito obrigada. O convite já está feito aqui. Muito obrigado à presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Espero você.